Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Ele. Boa noite a todos. Nós, da União das Sociedades Espíritas, estamos muito felizes com a presença de todos. Em nome de seu presidente, nosso presidente, né, Ricardo dos Anjos, agradecendo a Aliança Espírita Varas da Videira pelo espaço cedido, agradecendo ao Richard Simonetti pela sua vinda a Araçatuba, a nossa região, ele que é de Bauru. E nós estaremos mostrando essa palestra daqui a alguns dias. Para o de amanhã já está pronto, né? Já está no gatilho para o programa de amanhã. Daqui a uns dias estaremos mostrando na Rádio Bandeirantes AM 1210 ao meio-dia e no site www.avozdoespiritismo.com.br. Eu chamo novamente o Ismael agora para fazer a abertura oficial desta palestra maravilhosa. Bom, inicialmente eu vou convidar o presidente da casa, o João Elias do Rego e Silva, não é, para fazer a prece de abertura. Depois eu farei a apresentação e passarei a palavra ao Richard. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e serviço. Nesses instantes, convidamos a todos a unir os nossos corações, os nossos sentimentos de amor, de carinho e nos elevar até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair-nos em tentações. Livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, pela vossa misericórdia infinita, temos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, nesta nossa casa de oração. E é com amor, Mestre, é com carinho, é com o propósito sincero de aprender e de servir que aqui nos reunimos em teu nome. Sabemos das nossas limitações, por isso rogamos o vosso amparo, iluminando este ambiente, abençoando este propósito, para que aqui hoje, através deste intercâmbio com a espiritualidade maior, alcancemos o nosso objetivo. E assim, em teu nome, Mestre de amor, em nome dos mentores espirituais encarregados da nossa casa de oração e serviço, e em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós iniciamos esta nossa noite de palestras, que assim seja. Bom, apresentar o Richard Simonetti, para nós, não é tão difícil, porque nós o conhecemos desde a mocidade. Lembro quando o Richard ainda era caixa do Banco do Brasil, em Bauru, e muitas vezes a gente ia até ele para convidá-lo para fazer as palestras, as confraternizações de mocidades espíritas e mesmo nas casas espíritas onde nós participávamos. Então nós conhecemos o Richard há muito tempo e temos acompanhado a trajetória dele como escritor, como orador e como articulista. Eu não sei como ele dá conta de fazer tanto artigo. Quem acompanha a imprensa espírita deve ficar meio assustado em saber como é que o Richard dá conta de fazer isso. Eu não sei para quantos órgãos ele escreve, na realidade, mas talvez uns 5, 6, pelo menos, todo mês, aquele batidão, sabe? Inclusive na FEB, para o Reformador. E os livros, então, para começar, não é?
vamos dar o número de livros que ele escreveu. Esse aqui é o último, né? O grande desafio. Ele escreveu 54 livros já. Eu acho que carece até da gente fazer uma estatística para saber, entre os escritores encarnados, né, e também os que já desencarnaram, né, a quantidade de livros que eles produziram em vida. O Richard, na batida que vai, é capaz de bater o recorde, né? Que alcança o chifre. Então é uma coisa impressionante, né? É um orador de grande prestígio, igualmente um escritor, sobretudo porque é um fiel seguidor dos princípios de Kardec, né? Tudo no lugar, tudo muito bem colocado, e ele consegue dar uma pitada de humor, né? Tudo bem colocado também, nada de exagero. Então é um escritor, um orador eclético, né? Bem diferenciado. Então é uma satisfação grande. Nós temos, nos livros que estão colocados à venda, tem a biografia do Richard. Não vou me estender, eu tenho ela aqui na mão, demorei um tempo para ler a biografia, mas sinteticamente nós podemos dizer que ele está vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, provavelmente, né, o maior centro espírita do Brasil, pelo menos em quantidade de reuniões mediúnicas que o Richard fala. Eu não sei se tem centro com esse volume de trabalho. E lá é um celeiro, é um laboratório, porque, pelo que ele diz, lá mesmo ele colhe material para escrever os livros. Então é uma coisa assim meio na prática, né? Os livros dele, né, as histórias que ele conta, têm um fundo de verdade, de realidade. Então vale a pena, né, nós recebermos novamente o Richard, né? Ele está num ritmo de trabalho grande, inclusive viajando bastante e para longas distâncias, né? E veio atender esse convite da USE, né, Intermunicipal de Araçatuba, que vem desenvolvendo um excelente trabalho doutrinário com ótimas programações. Então, sem maiores delongas, né, eu vou passar a palavra ao nosso orador Richard Simonetti. Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Sem dúvida alguma, o acontecimento mais importante na vida de Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Perseguidor implacável do cristianismo, ele ia à cidade para prender Ananias, dedicado servidor do Cristo. Às portas da cidade, o encontro que haveria de modificar o rumo da sua vida. Após a conversão, Paulo viu-se numa situação delicada. Por um lado, seus companheiros de judaísmo o consideravam um traidor. Os amigos o abandonaram, seu pai o escorraçou de casa. Por outro lado, os cristãos viam com desconfiança aquela conversão. Afinal, Paulo, até então, fora o grande perseguidor do cristianismo, responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Como de repente ele mudava assim de time? Aquilo cheirava a um recurso, a uma mentira, e ele estava sustentando para infiltrar-se nas fileiras cristãs, a fim de mais facilmente promover a sua devassa. E havia a saudade imensa de Abigail, a noiva muito amada que falecera prematuramente. O livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais da igreja cristã, simplesmente ignorou a figura de Abigail. Historicamente, ela não aconteceu, ela não existiu. E aqui, meus amigos, vemos o valor de uma historiografia espírita,
a história reescrita a partir de informações colhidas na espiritualidade. E é exatamente isso que Emmanuel faz em muitas de suas obras, particularmente no livro Paulo e Estevão, onde ele faz revelações a respeito da vida de Paulo, muito importantes, resolvendo alguns mistérios que envolvem a vida do apóstolo. Por exemplo, o fato de que ele nunca se casou, algo inusitado, estranho, em se tratando de um doutor da lei. Paulo não se casou porque a sua noiva muito amada havia falecido. E para tão grande amor, não havia espaço em seu coração para uma nova experiência afetiva. Emmanuel nos permite, inclusive, resolver alguns mistérios envolvendo as cartas de Paulo, as famosas epístolas, algumas observações ali muito interessantes, mas que têm se constituído em mistério para os exegetas, aqueles que estudam os textos. Por exemplo, na segunda epístola aos Coríntios, Paulo faz uma observação misteriosa. Ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso e ali viveu experiências inefáveis que ao homem comum não é dado dizer. Quem foi esse homem? Arrebatado ao paraíso? Como seria isso? Mistério que Emmanuel soluciona. Esse homem foi o próprio Paulo. Revela Emmanuel no livro Paulo e Estevão que quando maior era o sofrimento de Paulo, abandonado pelos companheiros de judaísmo, rejeitado pelos cristãos, saudade imensa de Abigail, eis que certa noite, dormindo em pleno deserto, ele viu-se levado a uma região do mundo espiritual tão bela, tão resplandecente, que ele imaginou estar no paraíso. E ali, para sua imensa surpresa, encontrou Abigail, a noiva muito amada. Podemos imaginar a emoção de Paulo, no mundo espiritual, região superior, encontrando Abigail, que o abraçou carinhosamente e o estimulou no desdobramento de seu trabalho, e explicou-lhe que lhe competia fazer, deu-lhe uma noção dos porquês da situação que ele estava vivenciando. Em dado momento, na conversa de Abigail com Paulo, ele revela as suas dúvidas, as suas dificuldades, e Abigail, como nos diz Emmanuel, fala assim para Paulo: é preciso ser fiel a Deus, meu querido. A paz do Cristo é do coração sincero que sabe esperar e fazer. Quando houveres esgotado a derradeira gota dos enganos da terra, Jesus inundará seu espírito de claridades imortais. O encontro com Paulo, o encontro de Paulo com Abigail foi, sem dúvida alguma, tão importante quanto o encontro de Paulo com Jesus. Porque se Jesus mostrava a Paulo o seu engano, foi Abigail quem mostrou a Paulo o que lhe competia fazer, permitindo-lhe, inclusive, compreender algo que até então escapara aos próprios apóstolos. O cristianismo não era um desdobramento do judaísmo. Não se tratava de uma nova seita judaica. O cristianismo era uma revelação divina que não se destinava a um povo, mas a todos os povos. Não a uma época, mas a todas as épocas. Uma nova aliança, não mais entre Jeová, o passional Senhor dos exércitos, e o povo judeu, mas uma aliança sublime, maravilhosa, divina, entre o céu e a terra. O céu representado por Jesus, a terra representada pela humanidade. Como destaca Manuel de Quintão, num poema famoso em que diz assim: num doce, estranho e amoroso rito, noivaram-se afinal. Ele baixando o meigo do infinito, ela subindo exul de um lodaçal. Por prevenir os esponsais, um grito de amor percorre o universo inteiro. Circunscreve-se o mal, tocam-se os astros de um fulgor faceiro,
e há por montes e vales um bendito sorriso triunfal. Em seu covil esconde-se o chagal, a veiga a incensa flor, breme no bojo mudo a própria argila e o verme a flor, e a estrela que cintila, tudo ressumbra amor. Em torno à terra, menestréis alados descem hosanas conclamando, e a cada beijo do céu, a terra fecundada proclama o seu Senhor. Ei-nos no templo, enfim, ela criança, sorrindo ao seu olhar, ele no olhar levando-lhe a esperança de um futuro melhor. E nunca mais, ou nunca, o tempo há de separá-los na senda da verdade que o consórcio traduz. Chama-se a humilde noiva, humanidade, chama-se ele Jesus. Quando Paulo despertou no campo, após aquele incrível encontro com Abigail no mundo espiritual, ele pôs-se a imaginar o que tinha acontecido. Ele sabia que estivera com Abigail, sem dúvida alguma. Sentia ainda o calor de seu abraço, guardava suas palavras carinhosas, o beijo de despedida. Sabia que estivera com ela, mas como seria possível? Se ele estava dormindo em pleno deserto? A partir de então, Paulo desenvolveria a sua notável teoria a respeito dos corpos celestes. Diz ele, na primeira epístola aos Coríntios, há corpos celestes e há corpos terrestres. Semeia-se o corpo na corrupção e o indivíduo revive na incorrupção. Assim como há corpos animais, há corpos espirituais. A alusão de Paulo é muito clara, muito objetiva. Semeia-se o corpo na corrupção, o cadáver vai ser enterrado, ele está em corrupção, está se decompondo. O espírito revive na incorrupção, num outro corpo incorruptível, que é o corpo espiritual. Bem clara a alusão que Paulo faz ao fato de existir um outro corpo, que é aquele que nós usamos quando encarnamos, um corpo que nos permite atuar no mundo espiritual, como aconteceu com ele. Infelizmente, uma interpretação equivocada dos teólogos medievais deste texto nos levou à esdrúxula concepção da ressurreição dos corpos, segundo a qual, em remoto juízo final, todos aqueles que já viveram na terra vão reviver no seu corpo de origem. Não importando que esse corpo não exista mais, nem o caixão onde foi enterrado, nem o cemitério onde estava, não importa. Todos voltarão no corpo de origem. Todos terão o revestimento de imortalidade para esse corpo que estava reduzido a pó. Segundo os antropólogos, já viveram na Terra desde o aparecimento do homem perto de 120 bilhões de pessoas, mais ou menos 17 vezes a população atual. Pois bem, segundo os teólogos, todos esses 120 bilhões de pessoas vão reviver no corpo de origem, não importando que ele tenha se transformado em pó e que do pó tenha se dissolvido em miríades de átomos que foram animar outros corpos do transformismo incessante da natureza, onde, segundo Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A teoria da ressurreição dos corpos é uma ideia fantasiosa e absurda, infelizmente fixada pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão. O dogma é a morte do raciocínio, porque não permite discussão em torno de suas propostas. No entanto, não foi isso que Paulo quis dizer. Ele não se refere a alguém que morreu e reviveu no corpo de origem, ele se refere a alguém que estava dormindo no deserto, foi transportado num outro corpo para o mundo espiritual, uma região alcandorada tão bela que ele imaginou estar em pleno paraíso. O que Paulo talvez não soubesse
é que a sua ideia não constituía novidade. A ideia de um corpo espiritual existe desde as culturas mais remotas, desde as civilizações mais antigas. Para o budismo esotérico, era chamado de Kama-rupa. Os egípcios falavam em Ka, os chineses Ki. Pitágoras dizia poeticamente a carne sutil da alma. Que imagem poética, carne, perispírito ou corpo espiritual, é a carne sutil da alma. Aristóteles falava em corpo etéreo. Allan Kardec fala em perispírito, em torno do espírito. Veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua. Enquanto desencarnado, locomove-se no seu corpo espiritual. Enquanto encarnado, o perispírito é o veículo intermediário do processo reencarnatório. Na questão número 88 do Livro dos Espíritos, respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual que o assiste diz que o espírito não tem forma definida, ele não tem morfologia, é uma espécie de luz, diz o mentor, uma luz que irradia. O perispírito é o veículo de manifestação do espírito. É o perispírito, a existência do perispírito, que nos permite definir uma série de fenômenos mediúnicos, como, por exemplo, o fenômeno da vidência. Quando o médium vidente diz que está vendo o espírito do senhor Epaminondas, na verdade ele está vendo o senhor Epaminondas no seu corpo espiritual. A existência do perispírito nos permite compreender a fenomenologia mediúnica. Certos tipos de mediunidade que são assim espantosos podem ser explicados com o conhecimento da existência do perispírito, como por exemplo o fenômeno maravilhoso, incrível da bilocação, em que o indivíduo é visto em dois lugares ao mesmo tempo, como acontecia no século XII com Fernando de Bulhões, que seria conhecido como Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais queridos da Igreja Católica. Como acontece com todos os grandes santos, Santo Antônio de Pádua tinha prodigiosas mediunidades. Quem lê a sua biografia sabe que Santo Antônio tinha a mediunidade de cura de efeitos físicos, ele volitava, ele fazia, operava uma série de prodígios como médium que era. E um dos prodígios que ele operava era justamente a bilocação, que era muito comum. Na bilocação, o indivíduo se desloca, se desdobra em seu corpo espiritual, o perispírito, e o perispírito se materializa. Então ele passa a ser visto em dois lugares ao mesmo tempo. O que acontecia com muita frequência com Santo Antônio está nos anais da Igreja Católica, está nas biografias dos santos, na demonstração da existência de um corpo espiritual. O fenômeno mais espantoso, mais conhecido, ocorrido com Santo Antônio, foi certa feita quando ele estava numa pregação, numa igreja em Pádua, Itália, quando teve como que uma síncope e ficou desmaiado. Instantes depois, ele surgia num tribunal em Lisboa, a 800 quilômetros de distância, para defender o pai da acusação de um crime que ele não cometera. Quando Santo Antônio conseguiu inocentar o pai, ele desaparece em Lisboa e acorda em Pádua. Fenômeno espantoso de bilocação, está registrado em todas as biografias de Santo Antônio e nos anais da Igreja Católica. Nenhum teólogo encontrará explicação para o fenômeno se não admitir com Paulo que há corpos espirituais, que não tem nada a ver com o corpo físico, são distintos do chamado corpo físico. A bilocação era exercitada com muita frequência por um grande vulto do movimento espírita brasileiro no início do século passado, Eurípides Bassanufo.
Eurípides era um extraordinário médium de efeitos físicos, de bilocação, realizou um maravilhoso trabalho de divulgação da doutrina espírita em Sacramento, Minas Gerais. Lá ele tinha o colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita fundado no Brasil, por Eurípides. Ele era o fundador, era o diretor, o professor. E os alunos estavam habituados já àquele momento em plena aula, quando Eurípides sentava-se, reclinava-se como quem vai tirar um cochilo. E quando ele acordava, instantes depois, dizia, ó, estive em tal lugar, fiz tal coisa. Auxiliava pessoas, fazia curas. Ele era um extraordinário médium de curas. E numa dessas oportunidades, quando Eurípides acorda, após o seu aparente cochilo, entra na sala de aula um fazendeiro apavorado, dizendo que a sua esposa estava em trabalho de parto e a criança não nascia, e Eurípides fazia parto. E ele pedia a Eurípides, por misericórdia, que fosse até a sua casa para fazer o parto, porque a criança não nascia e ele temia pela vida da mãe e do filho. E Eurípides, sorridente, lhe disse, meu filho, fique tranquilo, eu já estive lá. Você é pai de uma linda criança, uma menina que acabou de nascer. Eu acompanhei o parto. O fazendeiro ficou pasmo, porque ele não cruzara com o Eurípides, ele estava chegando de casa. Insistiu com o Eurípides para que fosse até a sua casa. Eurípides foram recebidos pela esposa do fazendeiro, deitada no leito, tendo ao lado uma linda menina recém-nascida. Ah, professor, falou ela sorridente, o senhor voltou, que bom, fico feliz. Mas saiba que está tudo muito bem comigo e com a minha filha, graças ao Senhor. Extraordinário fenômeno de bilocação. Só a existência do perispírito pode explicar. A questão número 27 do Livro dos Espíritos, essa que eu considero uma das questões mais importantes. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Respondendo a uma indagação de Kardec, o mentor espiritual fala que o universo tem dois elementos constitutivos: espírito e matéria. Bem, espírito somos todos nós. Nós representamos o espírito. Ora, se o universo é constituído de espírito e matéria, e nós somos espírito, consequentemente o resto é tudo matéria. O que nós chamamos de mundo espiritual seria mais exatamente chamado de mundo menos material. Não há o mundo espiritual. Existe o mundo menos material. Porque tudo no universo é feito de matéria e espírito. Nós não percebemos as sutilezas desse mundo material, de uma matéria mais tênue, mais leve, porque nós estamos vestindo um corpo de carne que inibe as nossas percepções. A gente não tem percepção que nos permita enxergar a matéria menos densa, que é a matéria que compõe o que nós chamamos de mundo espiritual. Os médiums têm como que furos, né, mal comparando, a altura dos olhos, dos ouvidos, de forma que eles podem ver e ouvir o mundo espiritual, que na verdade é um mundo menos material. Os físicos, esses incríveis especuladores de ideias aparentemente fantasiosas, que sempre acabam sendo confirmadas pela ciência, concebem hoje a existência de N universos paralelos, que se interpenetram e se influenciam. E não seriam esses universos paralelos, senão a manifestação de mundos paralelos ao nosso? Não seria o chamado mundo espiritual apenas um mundo paralelo, feito de matéria também, matéria numa outra faixa de vibração? Outro detalhe apresentado pelos físicos, isso hoje é ponto científico, comprovado, não há dúvida nenhuma. Dizem os físicos
que não há espaço vazio no universo. Tudo é preenchido por matéria. Só que os nossos aparelhos, os nossos receptores, telescópios, toda a parafernália científica de que dispomos para examinar o cosmos, não consegue perceber senão a existência de uma parcela menor da matéria que há no universo, por volta de 10 a 15%. A matéria que forma os mundos, os astros, as estrelas, como conhecemos. O resto é chamado de matéria negra, matéria escura, invisível, não perceptível, embora os cientistas saibam que ela existe. E fica a pergunta, não seria essa matéria escura, essa matéria não detectável, simplesmente a matéria que compõe o mundo espiritual? Não seria essa matéria que os cientistas sabem que existe, mas não veem, simplesmente desdobramento das várias dimensões do mundo espiritual? É muito importante que nós consideremos esses detalhes e que a gente saiba que o chamado mundo espiritual é, na verdade, um mundo menos material. E é importante porque tem muita gente que lê a obra de André Luiz, por exemplo, ou que assistiu o filme, e acha que aquilo é uma fantasia. Como é que no mundo espiritual podem existir casas, veículos, aqueles detalhes todos de uma cidade, como nós conhecemos? A cidade do mundo espiritual? Isso é uma bobagem, dizem os críticos, porque não se deram ao trabalho de analisar o assunto. Na verdade, cidades como o nosso lar são cidades feitas de matéria, a chamada matéria invisível, matéria rarefeita, quintessenciada, como diz Kardec. Kardec se refere à matéria quintessenciada, a quintessência da matéria. Então, nós, como espíritas, temos que aprender a raciocinar em termos de mundo espiritual como um mundo menos material, para a gente entender por que é que existe tudo aquilo semelhante ao que existe na Terra. Ficamos conhecendo, inclusive, e sabendo, através desses estudos, que o chamado umbral, essa faixa negra que circunda a Terra, que é formada pelas vibrações mentais de bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, mais perto da animalidade do que da angelitude, o umbral também é feito de matéria. Aquele nevoeiro escuro, pesado, denso, aquela vegetação rasteira, aquele ambiente tétrico, escuro, tudo é feito de matéria. Matéria numa outra faixa de vibração. E outro detalhe importante em relação ao umbral. Umbral não é uma penitenciária divina. Os espíritos que lá estão não estão cumprindo pena. Eles estão lá porque tem uma densidade tão grande, perispiritualmente falando, que eles não conseguem alçar voo rumo a regiões alcandoradas. São como que balões cativos, que tem um lastro pesado demais, então o balão não sobe. Então esses espíritos estão lá porque o lastro do seu perispírito é muito pesado. Tem muitas ligações com a terra, vícios, paixões, comprometimentos morais. Então eles estão lá por um tempo determinado. Não estão cumprindo o pena. Eles podem ficar 1 ano e podem ficar 1 século. Vai depender deles. André Luiz ficou 8 anos. Um espírito pode ficar 1 ano, pode ficar 1 mês, pode ficar 100 anos. Vai depender da sua reação. Basicamente, os espíritos ficam no umbral até que caiam em si, segundo a expressão da parábola do filho pródigo, reconheçam a extensão de seus comprometimentos morais, aquele momento em que o espírito poderá ser socorrido. A parábola do filho pródigo é a mais bela contada por Jesus. Nos dá conta da misericórdia divina. E sempre vale a pena lembrar a história daquele homem rico que tinha um filho e queria livrar-se das disciplinas paternas. Rebelde, ele queria ir embora. E vivia a pedir ao pai que lhe desse a parte que lhe tocava na herança para ele ir embora. E o pai chegou a um momento em que, sábio como era, sentiu que o filho deveria ter as suas próprias experiências. Pegou a parte que tocava ao filho na herança e lhe deu. E o filho, feliz da vida, partiu
em companhia de vários amigos. Foi o mais longe possível, porque ele não queria o olhar do pai sobre ele. E lá, ele não se preocupou em investir, em aplicar o seu dinheiro, em trabalhar, só gastou. Quando a gente só gasta, o dinheiro acaba, e o dinheiro dele acabou. E com o dinheiro ele perdeu os amigos, que eram amigos do seu dinheiro. Ficou na miséria. O país passava por dificuldades, ele não conseguia emprego, tudo que ele conseguiu foi a tarefa de guardador de porcos, uma profissão humilhante para o judeu, já que o porco era considerado um animal impuro. E ele esteve lá durante um bom tempo cuidando de porcos, passando necessidade. Até que um dia, como diz Jesus, ele caiu em si, reconheceu a bobagem que tinha feito. E ele pensa, na casa de meu pai, até os criados vivem melhor do que eu. E eu aqui passando fome, nessa situação humilhante. E decidiu voltar à casa paterna. Sabia que não tinha mais direitos à herança e que nem poderia ser considerado filho de seu pai, em face da desfeita que fizeram. Mas ele queria ser empregado do pai. O pai lhe desse uma chance de estar ali como empregado. Voltou, não mais em carruagem, não mais cercado de amigos, voltou andando, andarilho. Andarilho pobre, sem recursos, mendigando pelas estradas. Vagueou durante muito tempo, até que ele chegou na casa de seu pai. Chegou, trajes esfarrapados, cabelo em desalinho, uma triste figura humana. Os criados nem o reconheceram, mas o pai o viu de longe e o reconheceu. Correu ao seu encontro. Diante do pai, o filho ajoelha-se: Pai, pequei contra ti e contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o abraça, o ergue, o abraça carinhosamente, chama os criados e pedem que façam uma grande festa. Vamos festejar, diz ele, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo nos fala da misericórdia divina, sempre pronta a nos acolher quando nós reconhecemos a extensão dos nossos erros e nos propomos a mudar de vida. Deus sempre nos acolhe. Naturalmente, esse cair em si, que deve acontecer para os espíritos umbralinos e para todos nós, não pode ser simplesmente um ato de esperteza. Eu tenho um amigo que ele sempre fala: quando eu desencarnar, se me ver no umbral, eu vou logo bater no meu peito, ajoelhar-me, gritar: Senhor, minha culpa, minha máxima culpa. Não vale. Isso é um arrependimento de ocasião. O arrependimento tem que ser sincero, tem que partir do coração. Por isso tanta gente fica tanto tempo no umbral, porque não tem um arrependimento sincero. No livro Nosso Lar, há um episódio interessante narrado por André Luiz, bem ilustrativo. Conta ele que certa feita ele estava junto aos muros da cidade, quando ele notou na parte de fora um espírito de mulher, toda andrajosa, faminta, vestes em desalinho, cabelo desgrenhado, uma triste figura de mulher. E ela implorava que queria entrar, que ela estava cansada de sofrer naquela região, queria ser atendida muros adentro. André Luiz compadeceu-se dela, estranhou quando percebeu que o vigia se recusou a deixar que ela entrasse. Quando André Luiz questionou, ele lhe disse: essa mulher foi uma fazedora de anjos. Ela matava crianças, provocava o aborto, e quando a criança nascia, ela chegava a estrangular ou asfixiar a criança para matá-la. Fazia isso para ganhar dinheiro, matou muitas crianças. E o pior, diz o vigia, o pior é que ela não está arrependida, está fingindo. E André Luiz viu que isso era verdade quando foi recusado o ingresso e ela saiu, afastou-se
dizendo imprecações, xingando, amaldiçoando. Realmente ela não estava arrependida, consequentemente não preparada para entrar na cidade de nosso lar. Um detalhe interessante: espíritos umbralinos são com frequência trazidos às reuniões públicas de espiritismo, por uma razão muito simples. Em face da densidade perispiritual de que se revestem, eles não têm condições para identificar, ver, receber benefícios de um espírito amigo, de um familiar, de um mentor espiritual. Aqui, se eles forem trazidos, para eles é mais fácil. Eles enxergam o expositor, sentem no recinto, então eles podem ser alertados, orientados até no sentido de seu próprio despertamento. Dizem os mentores espirituais que numa reunião como esta, as paredes como que se distendem e uma multidão de espíritos umbralinos comparece. Eles vêm trazidos pelos mentores espirituais para ouvir as pregações. Entendo que todo dirigente de reunião, todo aquele que faz uso da palavra, deve lembrar-se sempre deles. E tanto quanto possível, até dirigir-se a eles em determinadas circunstâncias. É o que eu gostaria de fazer agora. Vou pedir licença aos irmãos encarnados para me dirigir por instantes aos irmãos desencarnados. Essa vasta multidão que aqui está presente, que veio de regiões umbralinas para ouvir. Quero dizer-lhes assim, meus irmãos, filhos pródigos do amor divino somos todos nós. E tomamos os patrimônios da vida e os malbaratamos no vício e no desregramento. É preciso tornar a casa de nosso Pai, a partir do reconhecimento de nossas mazelas, de nossos enganos, de nossas viciações. Jesus, o fiador de nossas almas, nos acolherá de braços abertos. Aproveitemos, meus irmãos, a oportunidade que nos é concedida. Ajoelhemo-nos diante da misericórdia divina. Abramos os nossos corações. Oremos, não com a esperteza que nos comprometeu no passado, mas com o legítimo arrependimento do presente. Oremos lembrando as expressões da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do vosso amor. Assim seja. Bem, meus irmãos da terra, estamos preocupados com a possibilidade de um estágio depurador em regiões umbralinas?
como fazer para evitar semelhante constrangimento? Na verdade, nós não precisamos fazer muita coisa. Não precisamos nos transformar num novo Paulo de Tarso. Não precisamos ser um campeão do Evangelho. O que precisamos simplesmente, pura e simplesmente, é colocar em prática aquele que é o ensinamento maior de Jesus. E façamos ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. A propósito, vale lembrar a experiência de Onofre, que contamos no livro Amor, Sempre Amor. Onofre era um espírita convicto e participante. Frequentador do centro, participante do centro espírita, realizava trabalhos assistenciais, mas um tanto distraído da necessidade básica de colocar em prática os princípios da doutrina em relação à sua renovação. Isso costumava preocupá-lo. Ele pensava muito na questão do amornamento da crença. Aquele momento em que o religioso permite uma coexistência pacífica entre o que ele tem de bom e o que ele tem de mal. É aquele cidadão que cuida bem da esposa e dos filhos, mas cultiva relações extraconjugais. É aquele cidadão que realiza grandes doações, do empresário que realiza grandes doações a obras assistenciais, mas trata ferozmente os seus funcionários. É aquele outro que cuida muito bem do corpo, malha na academia, faz regime alimentar, toma a medicação adequada, mas cultiva vícios variados que comprometem a sua estabilidade orgânica. E certa noite, em seu gabinete, a sós, na sua casa, Onofre lia o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, ele leu uma observação de Kardec que lhe chamou a atenção. Fazer aos outros o bem que gostaríamos nos fosse feito, fazer aos semelhantes todo o bem que gostaríamos nos fosse feito, constitui a mais nobre, a mais bela manifestação do amor cristão, enquanto revela todos os deveres do homem para com o semelhante e para com Deus. E Onofre começou a perguntar, a pensar como seria feliz a humanidade se todos colocassem em prática essa regra áurea do cristianismo, fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Bem, considerou Onofre, coletivamente nós estamos longe de semelhante realização. Mas individualmente nada nos impede de tentar. E ele assumiu perante si mesmo, naquele momento, o compromisso de, a partir daquele momento, fazer ao semelhante todo o bem que gostaria lhe fosse feito. No quarto de dormir, beijou carinhosamente Joana, a esposa já deitada, dizendo-lhe que a amava e desejando-lhe bom sono. Joana contemplou desconfiada o marido. O que teria acontecido? Aquela súbita demonstração de carinho cheirava a dor de consciência. O que teria aprontado Onofre? Alguma coisa que você queira me dizer, Onofre? Não, querida. Apenas desejar-lhe bom sono e bom sonho. Querida, pensou Joana consigo mesma. Há séculos ela não ouviu o marido usar essa expressão, querida. Não obstante, aconchegou-se a ele e dormiu feliz. Na manhã seguinte, na sala de refeições, Joana comenta com o marido: meu bem, a serviçal está demorando, aguarde que eu vou até a padaria buscar os pães. Não, querida, pode deixar, eu vou rapidinho, adiantou Onofre. Joana, naquele momento, mal conteve o impulso de colocar a mão na testa de Onofre, a ver se uma súbita febre não lhe amoleceram os miolos, porque ela não estava habituada à colaboração do marido nos contratempos domésticos. Mas ele foi. Então logo saiu, um homem
vestido pobremente, se aproximou dele. Por favor, senhor. Onofre rebateu. Desculpe, estou com pressa. Deu meia dúzia de passos. Logo bateu a ideia, fazer ao semelhante o bem que desejaria lhe fosse feito, o compromisso que ele assumira. E se ele desejasse conversar com alguém, gostaria de ser ouvido. Ele voltou para conversar com um homem que queria conversar com ele. E daí, meu velho, o que está acontecendo? Ah, o senhor me desculpe, eu sei que é muito ruim estar abordando as pessoas na rua, mas eu estou numa situação muito difícil. Desempregado há 1 ano, minha esposa doente, tenho 4 filhos passando necessidade. Eu estou numa situação desesperadora. Onofre, com a sensibilidade dos que se condoem, sentiu que o homem estava falando a verdade. Levou até a padaria, comprou para ele um bruta saco de pães, muitos litros de leite, manteiga, margarina, colocou algum dinheiro junto. Vai, meu filho, vai cuidar da sua família. O homem começou a chorar. Ah, o senhor me salvou a vida. As pessoas me tratam como se eu fosse um criminoso. Ninguém me dá atenção. Ninguém conversa comigo. Cheguei até a pensar em me matar. Com a graça de Deus, o senhor fez com que a minha fé na humanidade renascesse. Quando Onofre ouviu falar em suicídio, logo se preocupou. Nós espíritas sabemos que o suicídio é uma porta falsa que apenas nos precipita em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Parou para conversar com o homem. Meu filho, não pense nisso. Explicou que era o suicídio, que ia acontecer com ele. Deu o endereço do centro, você vai lá, nós vamos cuidar de você, vamos ver se arranjamos um emprego. Tudo bem, fique tranquilo. Tire essa ideia da cabeça. Joana estranhou a demora do marido e quando o Onofre entrou, lhe explicou o que tinha acontecido. E o Onofre comenta, incrível, Joana, como a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Aquele homem estava pensando em se matar porque ninguém o ouvia. Uma bênção eu ter conversado com ele. Onofre tomou a refeição matinal, pegou o automóvel, foi para a sua empresa. Joana ficou a cismar. Alguma coisa acontecera com o Onofre desde a noite anterior. Ele era outra pessoa. Algum bicho o mordera, pensou ela com seus botões. Abençoado bicho. Inocular em suas veias princípios de solidariedade. No trânsito, um motorista imprudente dá uma fechada em Onofre, quase provoca um acidente. Não contente de quase ter provocado o acidente, o motorista, extremamente irritado, abre o vidro do carro e despeja meia dúzia de palavrões em cima de Onofre. Homenageou a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Onofre sentiu o sangue ferver em suas veias. Quis responder no mesmo diapasão. Mas daí bateu a ideia. Fazer ao semelhante todo o bem que gostaria que fosse feito. Colocar-se no lugar do outro. E se aquele homem estivesse com um grave problema, talvez um filho doente, ou alguém que tivesse morrido, de qualquer forma, era alguém comprometido com o desajuste. Melhor orar do que amaldiçoar, pensou ele sensatamente. E orou pelo motorista imprudente. Ligou o rádio. Um crime tenebroso fora cometido nas proximidades. População exaltada cercava a casa do criminoso, pretendendo linchá-lo. E seria bem feito, bem merecido, pensou Onofre com seus botões. Mas logo bateu a ideia, fazer ao semelhante o bem que gostaria de fosse feito, colocar-se no lugar do outro. E se aquele criminoso estivesse obsidiado, dominado por um processo de subjugação, se ele fosse um alienado mental, de qualquer forma era alguém que perdera o uso da razão e se comprometera lamentavelmente num crime tenebroso, um irmão necessitado. Mudando a sua atitude inicial, orou pela vítima e orou pelo agressor. Então logo entrou na empresa, o
chefe do funcionalismo veio conversar com ele, dizendo-lhe que era preciso demitir uma funcionária que era antiga, mas ultimamente não estava se comportando bem. Faltava muito, cometia erros, era caso para demissão. Bem, se é assim, falou Onofre, se é assim, a frase ficou no ar. Lembrou-se de que é preciso colocar-se no lugar do outro. Se é assim, vamos demiti-la, adiantou o chefe do funcionário. Não, vamos conversar com ela. Mas, chefe, não é caso para conversa, é caso para demissão. Não, eu quero conversar com ela. É funcionária antiga. Vamos ver o que ela tem a dizer. Então, logo a jovem entrou no gabinete de Onofre e pôs-se em lágrimas. Explicou que estava atravessando uma situação muito difícil, de muito sofrimento. O marido a abandonara com 2 filhos pequenos. A mãe, paciente terminal, estava a exigir todos os seus cuidados e ela não sabia o que fazer. Andava atarandada. Sabia que não estava correspondendo na empresa, mas pedia pelo amor de Deus que não fosse dispensada. Mais do que nunca, ela precisava daquele emprego. Sensibilizado, Onofre lhe deu férias, o adiantamento de direito e mais um adiantamento por sua conta. Vai, minha filha, vai cuidar da sua mãe. Se esse período não for suficiente, volte aqui e lhe dou mais férias. Se o dinheiro não dá, lhe arranjo mais dinheiro. Vai cuidar da sua mãe. A jovem pôs-se em lágrimas, quis beijar as mãos de Onofre. Não, minha filha, para com isso. Estou fazendo apenas a minha obrigação. A minha empresa vai bem por causa dos funcionários. Eu não seria ninguém sem vocês. Eu tenho a obrigação de ajudar os funcionários em dificuldade, como é o seu caso. Fique tranquila. A tardezinha de retorno ao lar, o trânsito em São Paulo terrível como sempre. Onofre costumava ficar irritado naqueles momentos. Mas naquele dia, sem mesmo saber explicar porque ele estava muito calmo, muito tranquilo, coração em paz. Ligou o rádio. Alguém cantava a música famosa de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. Tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a divina esperança, a esperança divina de viver e amar em paz. Ah, se todos fossem iguais a você. Que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a pedir, a beleza de amar. Amar como o sol, como a luz, como a flor. Amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos no mundo fossem iguais a você? Onofre enxugou as lágrimas. Ah, se todos fossem iguais a Jesus. Não na grandeza da alma, que longe estamos dela, mas iguais no empenho de servir, de fazer alguma coisa pelo semelhante, estender braços fraternos em favor dos sofredores. Onofre sentiu que tivera um dia maravilhoso. Não por ausência de problemas, mas porque ele resolvera o problema fundamental, a sua inadequação aos valores do Evangelho. O Espiritismo, meus amigos, é a nossa estrada de Damasco, permitindo-nos um encontro maravilhoso com Jesus na intimidade de nossa consciência, a reiterar a mensagem de sempre. O caminho das mais sagradas realizações da alma humana começa sempre pelo empenho de servir o próximo e fazer ao semelhante todo o bem que gostaríamos nos fosse feito. É por esse empenho e através desse trabalho que haveremos inclusive de resolver os enigmas do destino humano, como propõe Castro Alves
em psicografia de Francisco Cândido Xavier. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. Em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde há uma presa, foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se converte em perfume, a corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, os algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas últimas passagens deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com Suarte, ou sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. A lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutivo, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ecoa, pelo universo inteiro ressoa, para frente caminhar. O amor, luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Jesus nos abençoe.